projetos e profissionalmente com internos, porque também sou formadora de internos de medicina geral e familiar, fizeram-me um convite. Eu que não sou militante, que não estou ligada realmente à política, apesar de ter os meus antecedentes, os meus familiares, principalmente o meu avô Albino, que foi fundador do PSD em Gondomar, mas eu realmente estive sempre arredada dessa parte política. No fundo nunca estamos, porque nós somos políticos todos os dias. Claro. Mas politicamente nunca fiz profissão, nem fiz carreira. Quando me vieram convidar, eu admito que fiquei um bocado perplexa. Eu, Maria João Marinho, médica, coordenadora, uma vida estabilizada. Depois... Doutora, deixe-me esclarecer uma coisa. Quando haver a convidar diretamente para a Câmara? Diretamente para a Câmara, diretamente para Presidente da Câmara Municipal de Gondomar. Nem sequer hesitaram no cargo. Conclusão, é mesmo recente a sua presença A minha na política presença ativa? é recente. Eu posso lhe dizer que decidi no dia do meu aniversário, 14 de março deste ano. Portanto, eu sou... Eu decidi nesse dia. E quando decidi, primeiro, logicamente, fiquei perplexa. Achei que, de certeza, que no partido e na coligação, atendendo que é uma coligação PSD-CDS, que haveria pessoas que tivessem e que pudessem ocupar esse lugar. Mas realmente o facto de me convidarem deixou-me orgulhosa e também foi um pouco o reflexo da minha vida até agora. Com certeza. No fundo, um reconhecimento público reconhecimento da importância que poderá ter. Exatamente. Por outro lado, depois falei em casa, logicamente as minhas decisões são sempre tomadas em família e tanto o meu marido como a minha filha me disseram: se tu achas que está na altura e se queres, nós estamos contigo porque nós sabemos as tuas capacidades. Eu ainda pensei, na altura ainda me acomodei um bocadinho à minha vida acomodada, estável e sossegada, mas depois não consegui dizer que não. Eu sou uma mulher que também começa o bichinho, o desafio, e eu como gondomarense também achei que era a altura de alguém mudar Gondomar, com outra perspectiva. Antes de irmos diretos para o que nos traz aqui, que é as suas ideias, no fundo, para Gondomar, eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Não teme, de alguma forma, que este movimento quanto ao partido no governo, o seu partido, a coligação à qual está a dar a cara, não teme de alguma forma que seja prejudicada por causa desse movimento de contestação que é público? Isso é um problema que se nos coloca, sem dúvida nenhuma, e a mim muito mais, que estou um bocadinho no início da minha carreira política. No entanto, eu acho que as eleições autárquicas têm uma componente muito diferente. É uma componente também pela pessoa, e pela imagem da pessoa e pelo que a pessoa representa. O facto de eu não ser militante e ter deixado isso claro desde o início, portanto não seria militante nem do PSD nem do CDS, porque não pretendo mesmo de todo fazer qualquer tipo de militância. Eu quero manter a minha identidade e a minha pessoa livre e independente, centrada nas minhas ideias, sem dúvida nenhuma que baseada nos ideais sociais-democratas, porque senão não teria aceito o convite, atendendo que se a coligação não me dissesse de todo em termos de ideais, mas não creio que em termos de autárquicas o facto de eu estar acoplada a uma coligação que está no governo neste momento me venha a prejudicar. Acha mesmo que nós temos essa maturidade política já para sabermos distinguir a candidata que realmente está à nossa terra? Eu acho. E não o partido que ela representa? Eu acho, sabe porquê? Porque eu acho que o nosso povo é muito inteligente e é perspicaz e sabe fazer a diferença entre uma situação e outra. E as pessoas têm a noção exata do que é que representa uma eleição para presidenciais, para o governo e para as autarquias. Até acredito que haja muita diferença, inclusive quando nós votamos aqui dentro do Conselho, que haja uma diferença, inclusive quando se vota para o candidato à presidência da Câmara em relação ao candidato à presidência da Junta. Até acredito que haja essa diferença. As pessoas conhecem as pessoas e há um voto muito na pessoa. E eu acho que isso é um voto inteligente, porque votar para a presidência da Câmara por um partido e por uma ideologia, se calhar é muito mais no limite daquilo que possa ser fiável ou não realmente nos interesses do Conselho, ou votar numa mulher independente que tenha um ideal de vida
que é conhecida em Gondomar e que sabem que eu não vou afastar de forma nenhuma daquilo que é o meu perfil e o meu ideal de vida. Doutora, dizer que é uma mulher independente pode ter uma outra coisa. A doutora é uma mulher que não é militante, não é independente. A doutora está, como disse, muito bem revê-se numa determinada ideologia, que é uma coligação PSD-CDS. Exatamente. Portanto, a sua independência aqui será um pouco relativa. Mas não é que tenha importância para a questão, porque eu acho, o tema às vezes é que nós não saibamos fazer realmente essa distinção da pessoa que é candidata a uma localidade e não o partido pelo qual ela aparece, no fundo, a nível público. Eu acredito que se calhar, se não houver um grau de proximidade e realmente uma ligação com as pessoas, portanto, basicamente o que eu pretendo fazer durante este período até às eleições é dar-me a conhecer como pessoa. Claro. E isso vai ser determinante no voto em setembro. E eu acho cada vez mais, e continuo a dizer a mesma coisa, Gondomar é um povo inteligente, nós somos inteligentes, nós vamos conseguir dar aquele passo que eu acredito para a mudança. Por isso é que eu isso na rua? Tenho. E depois tenho outra coisa que para mim me dá um ânimo bastante, um alento, dá-me mesmo alento. É assim, como sabe, como acabamos de dizer, eu comecei a minha fase da política em março. E os meus... E permita-me que lhe diga, parece-me estar apaixonada. Não estou apaixonada pela política, sou uma mulher apaixonada. Portanto, apaixonada é mais uma paixão que agora que surgiu de novo e que me está a deixar feliz. E está-me a deixar feliz porquê? Todos os dias, quando eu vou na rua, seja os meus utentes, seja as pessoas em geral que me vão conhecendo, o que me dizem é: coragem, força, nós estamos consigo. Isto dá um alento a uma pessoa que vem de novo, que não tem um perfil, nem um estatuto, nem tem os antecedentes, nem como vereador da Câmara, nem como presidente da Junta, nem como membro de um partido, e andar na rua e as pessoas dizerem: estamos consigo, sabemos quem é a doutora, sabemos o seu perfil. Acho que é uma coisa fantástica, que me dá ainda mais motivação e mais força para eu avançar com a determinação que eu abarco sempre naquelas coisas que eu gosto. Como disse, nas minhas paixões. Uma das perguntas que eu tinha para lhe fazer, e acabei de arriscar, era o porquê da sua candidatura. Já fez o favor de explicar, portanto não é uma pergunta que está respondida por natureza. Agora eu queria que a cidadã, a gondomarense, Maria João Marinho, dissesse o que é que pensa fazer aqui em Gondomar. O que é que pensa fazer, pelo menos diferente daquilo que tem sido feito, nomeadamente nestes últimos 20 anos, que é a época que, no fundo, vocês pretendem renovar, que é a época Major Wellington Loureiro? Sem dúvida. E eu, como gondomarense, tenho a percepção que os últimos 20 anos, e eu acho que os devia dividir em duas partes. Os primeiros 2 mandatos do Major, se calhar também foram com paixão. Foram feitas obras, foram feitos equipamentos, foram feitas as estradas, foram feitos os acessos, temos infraestruturas de qualidade, temos realmente a base com que agora nós podemos trabalhar. Os últimos 8 anos foram uns 8 anos de estagnação. O Conselho parou e nós temos a percepção que não demos a dinâmica, nem conseguimos fomentar aquilo que nós tínhamos de facto de bom. Nós não conseguimos aproveitar, redimensionar e chamar, por exemplo, investimento para o Conselho. E isso é que vai fazer a grande diferença. Por isso é que se calhar nós estamos como estamos. Gondomar, neste momento, precisa prioritariamente de ser feito um diagnóstico da situação. Sabemos que o desemprego é elevado. Sabemos que há famílias extremamente carenciadas. Sabemos que há muitos idosos que estão sozinhos. E eu vejo isso todos os dias na minha consulta. É terrível eu ter de manhã uma criança à minha frente que me diz: estou com gripe, estou com isto, estou com aquilo outro, a mãe fala, mas eu olho para a criança e pergunto assim: olha, ó pequenino, queres uma bolacha? E ele disse: quero, que ainda não tomei pequeno almoço. Eu tenho a percepção que eu tenho muitos meninos que de manhã dão-lhes a barriga para irem à consulta porque sabem que eu todos os dias tenho no meu cacifo pacotes de bolachas. Isto dói-me.
Isto dói. Depois tenho os meus velhinhos que vão à minha consulta e me dizem assim: ó doutora, está com as tensões altas. Eu disse: ó doutora, não tive dinheiro para comprar os medicamentos. E eu vou às gavetas com o centro de saúde todo, a tentar ver se tem ali amostras de alguns medicamentos, e depois às vezes passo meia hora a tentar arranjar um medicamento mais barato ou praticamente gratuito, pelo menos para eles conseguirem tomar 2 ou 3 da miscelânea que habitualmente eles tomam. Isto é dramático. Depois vejo aqueles casais que vão porque o marido agora bebe, porque a mulher agora isto, porque não sei o quê, porque as crianças choram, famílias estruturadas, imensos divórcios, imensas situações de infidelidade, o que é dramático nesta altura, em que as pessoas, em vez de se unir, procuram outros prazeres, e depois vê-se as crianças no meio daquilo tudo aflitas. Eu nunca enviei tantas crianças, por exemplo, à consulta de pedopsiquiatria, como no último ano. E isto, para mim, mata-me. É uma situação que mexe demasiado comigo. Mas onde é que entra um Presidente de Câmara aí? Fundamentalmente... Estamos a falar da área que a doutora domina muito bem, não é? Domino. E sem dúvida nenhuma, o Presidente da Câmara, neste momento, tem de fazer um diagnóstico de situação mais abrangente possível da parte social. Nós temos de começar por aí. Nós temos de fazer projetos. E acha que a atual Câmara tem andado aliada dos diagnósticos que fala? Acho. Tem alguns projetos, mas que no fundo, são demasiado seletivos e abarcam um número muito pequeno da população. E eu vejo isso. Eu tenho 2.100 utentes e dentro desses 2.100 utentes eu tenho... Se tiver 10 que, por exemplo, tenham um apoio a nível das senhas para a alimentação, são muitos. É dramático. Isto dói. E é isto que dói. Portanto, a minha prioridade vai ser, sem dúvida nenhuma, e isso aqui fica claro, vai ser a ação social. Enquanto eu tiver crianças que me chegam com fome de manhã, velhinhos que estão sozinhos, que não têm quem lhes leve um almoço, uma refeição durante o dia, só chegam à noite familiares cansados, exaustos e que também já estão saturados daquela situação e às vezes provocam também aquela instabilidade do cansaço de quem cuida, não vão ter um presidente a fazer almoços e jantares. Isso pode estar certo comigo. Comigo não vai haver fome em Gondomar. Comigo não vai haver crianças que vão para a escola sem livros. Depois virá o resto. E como é que eu pretendo fazer? Criar emprego. Criar investimento. Nós temos parques empresariais, que eu tive a fazer o diagnóstico, vazios. Estão fábricas a fechar todos os dias. Não há incentivo, não há parcerias, não há divulgações, por exemplo, dos apoios que as empresas podem ter. Isto é dramático. Nós temos de pegar no que é que temos, nas empresas, por exemplo, que neste momento são exemplos de produtividade em Gondomar, que as há, que eu já visitei algumas felizmente e que fiquei felicíssima de saber, por exemplo, que uma empresa, não vou dizer o nome porque não sei se é permitido dizer nestas coisas, mas cá em Rio Tinto, que me disse taxativamente que o mês de março foi o melhor mês de 30 anos de existência. Isto dá-me alento. E dá-me alento para perguntar porque é que isso aconteceu. Já agora permito que lhe pergunte qual é a área dessa empresa? É metálica, portanto faz componentes para calçado e para têxtil. E portanto é uma empresa que está em franca expansão. É uma empresa que está a pensar redimensionar mesmo a estrutura da fábrica e aumentar o número de funcionários. Isto para mim é gratificante. E porquê? Porque a própria fábrica fez uma parceria com a Faculdade de Engenharia e conseguiu novas tecnologias de ponta que apoiem na primazia neste momento daquele tipo de material que eles fabricam. E porquê que a autarquia não pode fazer isso? Porquê que a autarquia é que não pode fomentar de uma maneira assertiva essas parcerias? Porquê é que não põe os jovens que precisam, inclusive, de começar a sua atividade a nível de trabalho, a fazer estágios nas fábricas, propor projetos, ajudar projetos, incentivar esses projetos? A maior parte das pessoas, por exemplo, não sabe que há apoios que podem ir buscar. Nós podíamos... Mas isso não é um pouco a função do centro de emprego, É tudo junto, mas o centro de emprego acha que sozinho, sem autarquia, também consegue? Não consegue. Mas não existe uma interação entre o centro de emprego e a Câmara neste momento?
Eu vou-lhe perguntar, e acha que funciona de veras? E eu pergunto, E eu acho que não. eu Eu acho que não. Porque senão, se calhar, não estava aqui. Estava na comodidade. Se eu visse que Gondomar estava satisfeito, estava organizado e as coisas estavam a correr da forma correta e assertiva e motivadora, e se calhar nós não estávamos a ter o prazer de estar agora aqui a conversar. Eu não. Acho que a autarquia deve tomar conta de muitas situações de criação de parcerias, porque ele é um interlocutor privilegiado. Claro. Exato. E mesmo, vamos pensar que nós temos uma localização privilegiada. Nós, neste momento, em termos de acessibilidade, estamos muito bem, estamos excelentes. E temos tudo para dar. Porque é que nós não vamos criar um parque empresarial já estruturado, com infraestruturas atrativas, por exemplo, empresários de fora, que venham e queiram investir aqui com qualidade, com segurança, com procedimentos fáceis, simples, que não demorem anos a sair da autarquia um pedido de licenciamento, e que sejam fáceis e execuíveis de construção e de certa maneira, a autarquia dizer, nós conseguimos vir buscar empreendedorismo para Gondomar, e com uma condição, porque não criarmos, darmos, sem dúvida nenhuma, essa parceria ao facilitar as empresas a captá-las para Gondomar e dizer, sim senhora, nós damos-vos isto e vocês vão criar emprego para os gondomarenses maioritariamente. Isto é uma mais-valia. Eu acho que não é assim tão difícil. Se nós trabalharmos por objetivos e vermos realmente o que é preciso fazer, com vontade, com empenho, e ir buscar as pessoas certas, para os lugares certos, motivadas, e que estejam de veras motivadas e não estejam nos lugares simplesmente para terem poder e para andarem na televisão e para andarem nas procissões, então aí nós vamos ter um Gondomar que vai ser, se calhar, um marco. E depois nós temos outra coisa, nós temos a indústria da orivesaria. A indústria da orivesaria, quer se queira, quer não, é uma situação que nós podemos e devemos divulgar a nível internacional. Nós somos realmente muito, muito bons a nível dos nossos artesãos de orivesaria. Também acho que até aí a Câmara está a falhar? Não acho, tenho a certeza. Diga-me uma coisa, a Câmara tem feito todos os anos uma coisa que se chama uma feira de orivesaria no multiusos. Sem divulgação, sem conhecimento. Não vem ninguém do exterior. É as pessoas próprias de Gondomar que se andam ali a visitar umas às outras. É isto que nós pretendemos? É esta a divulgação que nós pretendemos? Ou pretendemos que, por exemplo, a Associação dos Industriais da Orivesaria tenha um papel forte, participativo, nessa feira, que devia de ser realmente uma feira internacional, ou vamos fazer uma feirinha para as vaidades de meia dúzia? Doutora, admitindo que todos nós, quando estamos realmente a executar um determinado cargo, queremos ter o maior sucesso possível enquanto chefes do mesmo, e estamos a falar nomeadamente do Presidente da Câmara, a que é que atribui realmente esse, vamos chamar laxismo em relação a isso que a doutora me está a dizer? Atribui que é o cansaço? Eu acho que são dois fatores, são cansaço e se calhar é a colocação de determinadas pessoas que se calhar não têm a vocação e a motivação e o saber fazer que deviam ter nos cargos que ocupam. Por outro lado, não há de todo uma auscultação real no terreno. E isso eu tenho observado e tenho dito. Quando eu visito determinadas situações, as pessoas que me perguntam e me dizem é assim: olha, quando for presidente, não faça como aos outros. Não se meta lá na Câmara e deixe-se vir ao terreno, ou só venha ao terreno para fazer assim. É o que as pessoas me dizem. Venha sempre como a doutora vem. Venha saber as nossas dificuldades. Venha ouvir-nos. Nunca se desligue das pessoas. Ouça-nos. E é isso que o Presidente da Câmara tem de fazer. O Presidente da Câmara é um funcionário da autarquia, pago por todos nós. Com certeza. E o funcionário da autarquia tem de dar aos outros que lhe pagam. Não é chegar a um lugar, eu sou o Presidente, venham agora a mim, que eu das tantas às tantas ouço-vos. Não pode.
E é isso que falha. Se calhar há falta de diálogo, há falta de vontade, há cansaço também. Também os últimos anos da Câmara nós sabemos que têm tido aqueles processos todos, aquelas situações complicadas e também acredito que haja desmotivação e eu própria digo, todos nós sabemos, quando eu não estou bem e estou preocupada com a minha posição pessoal, não vou conseguir de maneira nenhuma ser assertiva e estar preocupada com os outros. Portanto, eu também creio que todo esse processo os desgastou e o cansou. Por isso é que eu digo, mais uma vez, está na altura de mudança, de gente nova e principalmente de pessoas que vão para a Câmara sentindo mesmo Gondomar, sentindo o trabalho e também sentindo como eu sinto a força do trabalho. Eu sou uma mulher que trabalha toda a vida. Há dias que eu faço 48 horas, não é? E não me queixo. E eu hoje, se calhar, estou aqui com 2 horas de sono. Mas sou uma mulher que eu amo a minha paixão e vou para a frente. E à frente da autarquia vai ser igual. Se eu não puder dormir 3 dias, não vou dormir 3 dias, porque os meus objetivos vão ter de ser cumpridos. E se eu falhar num dos objetivos, é um falhanço da Maria João Marinho. E isso é incomportável. Senhora, pegando nas suas palavras, me diga uma coisa. O que é que significa para si, como gondomarense, não só como candidata realmente ao cargo mais alto da autarquia, mas como gondomarense, a candidatura do Dr. Fernando Paulo? E eu tenho feito eu tenho tentado fazer e vou continuar a fazê-lo. Eu não falo dos outros candidatos enquanto eles não estiverem presentes. Tenho muito para dizer. Mas enquanto o Dr. Fernando Paulo, o Marco e os outros candidatos não estiverem sentados aqui ao meu lado, eu não vou fazer comentários acerca das pessoas e das candidaturas deles. Uma campanha elevada. E não quero de maneira nenhuma. Agora, que tenho muito para dizer, tenho. Senão não estava aqui. Com certeza. Eu ia lhe perguntar o que é que pensava também do Dr. Marco Martins. Não vou. Quando tivermos aqui os 3, com certeza que vai ouvir assertivamente aquilo que eu penso, doutora, que não vou deixar de dizer. Se for, já dá a cara por uma coligação, mas se o seu partido não tiver votos suficientes para uma governação, admite uma coligação com uma das outras partes? Vamos lá ver. E eu não quero pensar nisso. Eu acredito que eu vou ganhar. Agora, se não tiver... faça, pelo menos o cenário de que... Não vou ter maioria. Sim. Não vou ter a maioria. Logicamente que eu vou ter de governar e não vou deixar de governar por causa disso. Provavelmente e certamente vou ter de fazer algumas cedências e fazermos, se calhar, alguma coligação, entre aspas. Logicamente, porque o que eu pretendo não é eu ser... como é que eu vou dizer? Eu pretendo Gondomar em crescendo. E se para isso eu tiver de fazer alguma coligação, eu vou fazê-la. Qualquer coisa desde que não seja em prejuízo de Gondomar. Exatamente, e que não me peçam nada que ponham em contrariedade com aqueles que são os princípios e que são as áreas fundamentais. Doutora, eu não lhe posso, sem querer falar, nomeadamente nas pessoas que não estão presentes, já vê que a doutora não quer falar neles, não podemos deixar de falar Gondomar como um concelho com uma forte componente de associativismo. Certo? E eu queria que se pronunciasse em relação ao trabalho desenvolvido pela Câmara e ao apoio, que é sabido, público que eles têm dado a esse associativismo. Sim. E eu acho que o associativismo é sem dúvida uma mais-valia. O associativismo, naquilo que é a essência do associativismo, é sem dúvida uma ajuda e uma cooperação com aquilo que a Câmara não pode fazer na área social. Sem dúvida nenhuma. Agora, o associativismo tem de dar provas realmente de que é uma entidade com fins sociais. Nós não podemos, de maneira nenhuma, atribuir verbas de todos os gondomarenses a associações que não tenham um fim social. Isso é ponto assente. Associações... Está a dizer que acha que isso existe no Conselho de Gondomar? Acho. As associações que tiverem um verdadeiro objetivo, que tiverem dado provas, que tenham uma mais-valia realmente na população, e isso vê-se, por exemplo, eu no outro dia tive
o prazer enorme, vou dar este último exemplo, não quero desfazer ninguém, nem magoar ninguém, mas estou-me a lembrar, porque sábado passado vim aqui ao Atlético de Rio Tinto. Eu fiquei encantada, eu saí de lá contente. Porquê? Porque a ideia daquela direção é pegar nos meninos das escolas, os pais vão levá-los à escola de manhã, vão buscá-los ao fim da tarde, vão ter trabalho de ir buscar os meninos, acompanhá-los à tarde, dar-lhes aulas da ATL e ainda por cima lhes dar formação naquilo que eles gostam que é o futebol. Eu acho isto fantástico, isto é de louvar e isto é de realmente dar todo o incentivo possível. Por outro lado, vemos associações que se calhar em vez de serem um sítio apelativo, são muitas vezes um sítio de maus ambientes. E isso não vamos premiar. Em relação à atual autarquia, o que eu posso dizer é que não se pode nem se deve dar 6 meses antes das eleições. Deve-se fazer um acompanhamento real, diário, do que são as associações, o que é que elas servem e onde é que foi aplicado, sem dúvida nenhuma, o dinheiro que a autarquia deu. E esse acompanhamento não há. Por isso é que há sítios e associações e instituições que eu vou e que me dizem assim, isto está muito mal, a anterior direção gastou o dinheiro todo, um fugiu, o outro foi para ali, o outro foi para acolá, e o dinheiro? É dramático. Fale-me do programa Gondomar Sabe Voar. Qual é a sua opinião? O Gondomar Sabe Voar. Vai-me ajudar. Gondomar Sabe Voar ajuda-me. Não percebi, desculpa. Ajude-me na... É aquele programa que todos os anos, todos os quartos anos, vão a Lisboa de avião. E esse não sabe voar. Depois eu não chamo assim, agora depois me confuso e até fiquei a olhar. Olha, o que é que eu acho? Diga lá. Se a autarquia, de facto... Eu só que estou a perguntar porque há vozes a favor e vozes contra. E eu vou-lhe dizer o que é que eu penso. Não tenho dúvida nenhuma. Agora se sabe voar, estava a pensar noutra coisa relacionada com o futebol, não estava a ver que era o avião. A minha filha foi a Lisboa, usufruiu. Agora, o que é que eu digo? Se nós vivêssemos num concelho em que não houvesse desajustes, nem crianças com grandes dificuldades e sem possibilidades de fazer mais que uma refeição por dia, eu dizia, fantástico, é excelente, vamos levar os meninos a Lisboa, até vamos premiar e vamos ajudar e vamos fazer, se calhar até uma coisa mais abrangente, dar prémios, dar bolsas, por exemplo, àqueles meninos que têm melhores notas e se calhar na área deles fazer um intercâmbio, a própria Câmara fazer um intercâmbio, sei lá, um miúdo que seja muito bom a letras, porque não ir fazer a um outro sítio no estrangeiro e fazer um intercâmbio de férias e ser a própria autarquia a fomentar, sem dúvida nenhuma, concordo em absoluto. Não concordo no momento atual. Acho que é um despesismo no momento atual, porque o dinheiro que custa levar os meninos num dia só a Lisboa e voltar, dá para os lanches da manhã e da tarde e dá para os livros escolares. E nesse momento, eu, Maria João Marinho, só farei o programa Saber Voar, ou voar todos os dias, quando as crianças não tiverem fome e tiverem livros. É dramático, isto ainda no outro dia tive um momento dramático na minha consulta, porque me chegou um pequenino que já não é pequenino, que está no 6º ano, a chorar. E eu disse, porquê é que estás a chorar? E ele disse, porque eu tinha uma flauta e a flauta partiu-se e agora vou reprovar porque a minha mãe não tem dinheiro para comprar uma flauta e o professor deu-me falta. E eu disse, e tu disseste isso à tua professora? E eu disse, mas não valeu a pena. Ele marcou a falta e eu fui ver e tinha falta. Isto magoa. Uma flauta. É dramático, valha-me Deus. E vamos pôr os meninos a voar? Mas o Presidente da Câmara não vai estar lá para dar uma flauta, provavelmente. Não, mas isto é um exemplo de um diagnóstico de situação. Nós não podemos de maneira nenhuma usar fundos que podem e devem ser usados para as crianças que amanhã vão ser os adultos, que têm que ter formação. Nós temos de fomentar os meninos a ter formação. Eu digo isto com pena,
Gondomar tem infraestruturas escolares espetaculares. E como é que no ranking, eu digo isto com tristeza, nacional, as escolas públicas estão lá nos finzinhos? E porquê é que os meninos que têm a possibilidade de pôr os filhos nas escolas privadas, como por exemplo o Colégio Paulo VI, está no top 10? Isto é dramático. Porquê? Os meninos ricos são espertos e os meninos com menos possibilidades são burrinhos? Isto é dramático. Isto leva-nos a uma conversa mais... Pronto, mas são estas situações que não deixam de maneira nenhuma de me pôr a pensar. O nosso tempo está mesmo esgotado. Eu só lhe queria, antes de dar o seu tempo, vamos chamar o seu tempo de antena para deixar uma mensagem ao seu eleitorado. Fala-me, o Hospital de Escola tem exatamente a ver com a sua... Minha área. Não podia estar mais, é o peixe dentro da água. Gondomar poderia ter feito algo diferente com o Hospital de Escola, poderia estar a tirar mais partido do Hospital de Escola, ou acha que não? Eu até lhe vou dizer mais. Em termos da saúde, que é realmente a área que eu estou mais ligada, sem dúvida nenhuma, começo por um problema que para mim é de veras preocupante e que eu acho que era por aí que nós devíamos começar. Nós estamos em Rio Tinto, uma cidade, tem 2 freguesias. Correto. Rio Tinto e Baguinho de Monte, que pela sua localização estão a 2 minutos num hospital que se chama Hospital de São João. Como é que é possível uma autarquia não tenha tido a intervenção a nível da ARS e a nível do Ministério da Saúde e tenha permitido a deslocalização do Hospital de São João para o Hospital de Santo António? É completamente diferente eu ter um infarto aqui, estou a 2 minutos do Hospital de São João e vem uma equipa de INEM, vem uma ambulância, vêm pessoas, meios para me socorrer, eu chego ao hospital em 2 minutos e a probabilidade de eu ter uma sobrevida é elevadíssima. Mesma hipótese que não me deixam deslocar para o São João ou para o Santo António, atravessa a cidade, posso demorar 1 hora a lá chegar. E nessa hora, para além da vida da pessoa que está, por exemplo, a infartar, ou que está com um traumatismo, ou que está com outra situação grave, são os meios e as pessoas que durante quase 2 horas não podem fazer assistência aos outros que nesse momento também estão a precisar. Isto para mim é incrível. Acho que como é que é possível que quase 70 mil habitantes não tenham um acesso direto ao hospital que está ao lado? Como é que é possível que as pessoas, na altura de crise que nós estamos, e todos nós sabemos que o dinheiro não abunda, eu tenho um familiar internado no Hospital de Santo António, nem sequer tenho bons acessos para lá chegar, e às vezes o sacrifício que eu faço, ou que os gondomarenses fazem, para lá chegar, muitas vezes perdem o dia, ao meio-dia do emprego, quando se fossem os de Rio Tinto e os de Bagui para o Hospital de São João, em 2 minutos ou 3 lá se deslocavam. Isto para mim é prioridade em termos de saúde. Como não entendo que Baguinho de Monte, já que estamos aqui em Rio Tinto, não tenham uma unidade de saúde familiar. É incrível. Isto é inacreditável em pleno século XXI. E depois vamos fazer contratos com a Universidade de Fernando Pessoa, que não tem, neste momento, nenhuma capacidade real para aqueles projetos que foram ditos e foram transmitidos e que, de facto, neste momento não são execuíveis. Nem sabemos se aquilo vai ser realmente uma faculdade. Então a doutora tem para aí uns moinhos de vento muito grandes. Tenho muito para trabalhar, mas não tenho meu trabalho. E sei perfeitamente por onde é que é de começar. E vou começar pelas zonas, pelas áreas que realmente me dizem mais, que é a área social. Dar-lhe agora então 2 minutinhos para deixar uma mensagem especial para os gondomarenses. Olha, primeiro que tudo tenho de dizer uma coisa. Estou satisfeitíssima de estar a poder falar para os gondomarenses num canal de Gondomar. Isso é uma honra para mim. Não há dúvida nenhuma. E isto é uma situação que se devia divulgar, porque muitos gondomarenses e muita gente não sabe que existe um canal de televisão em Gondomar. Até por aí nós não divulgamos, nós não usamos os meios que nós temos. Portanto, comigo em Gondomar, nós vamos divulgar, vamos melhorar
e vamos sentir Gondomar como ele merece ser sentido. E os gondomarenses podem ter a certeza que comigo não vão ter uma presidente lá em cima, vão ter uma presidente ao lado, como eu gosto, dia a dia, a falar e a conversar e a tentar, não, e a resolver dentro daquilo que cabe de facto à autarquia, a resolver os problemas das pessoas. Não me peçam coisas megalómanas, não me peçam aquelas coisas que a gente ouve para as eleições. Peçam-me coisas reais, coisas concretas, com trabalho de todos. Porque o trabalho não pode ser só da autarquia, tem que ser todos os gondomarenses, nós todos nos temos de envolver, gostar de Gondomar e sentir Gondomar. E acho que isso também tem de partir de quem está lá em cima. As pessoas sentirem que quem está neste momento nos comandos sinta Gondomar e goste de Gondomar. E isso é uma forma também de arranque e de Vestir a camisola de Gondomar como se fosse a nossa Ora, família. nem mais. E por isso eu termino. Vamos ter esperança, vamos para Gondomar com Doutora, esperança. se bem entendi, para o nosso telespectador ficar consciente, portanto, primeiro, área social. Sem segundo, dúvida. Área empresarial Sem e nunca esquecer o contacto direto com a população. Eu acho que é fundamental. Só assim é que se conseguem dar os passos para depois o crescimento real de Gondomar. Eu tenho esperança que daqui a 10 anos Gondomar vai ser um marco no norte do país. Não tenho dúvida nenhuma. Doutora, termino exatamente como comecei, ou seja, agradecendo a sua presença. Eu é que agradeço. Espero que os gondomarenses tenham ficado esclarecidos com a pessoa que tem, pelo menos, como eu disse no início, paixão não lhe falta. Não. Portanto, esperemos, e também gosto da elevação que pretende ter a campanha, não dizendo mal de quem não está presente. De qualquer forma, em off eu já tinha dito à doutora que vamos com todo o gosto convidá-los para certeza. fazer debates entre candidatos, porque achamos da maior utilidade às pessoas, pelo menos no dia 29 de setembro, poder conscientemente escolher Exato. o seu Exato. próprio senhor presidente, e é para isso que nós cá estamos. Portanto, uma boa noite e mais uma vez muito obrigado. Obrigado, por aceder família, ao e nosso mais convite. uma vez, dentro daquilo que partir de mim e que puder ser de mim, pode ter certeza que o Norte TV vai ser divulgado em Gondomar. Doutora. Quanto mais não seja amanhã, vai estar já no meu Facebook. O meu muito obrigado e eu é que agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer. Caro telespectador, não se esqueça, em breve vamos ter aqui o candidato também à Câmara Municipal pela parte da CDU. Acompanhe-me neste que pretende ser o melhor programa para os autárquicos de 2013 no Conselho de Gondomar. Até lá então.